Olá a todos, meu nome é Thiago de Iemanjá, para mais um vídeo aqui com vocês. De antemão eu queria medir minhas desculpas por nós não estarmos presentes o domingo passado, mas em virtude que eu trabalhei nas eleições, né, cheguei tarde, né, e aí acabei estando até muito cansado e eu digo, não vai dar para nós estarmos tendo a nossa live dominical, né? Infelizmente, né? Porque como a eleição se estendeu até 9, 10 horas da noite, né? Não a votação, mas o trabalho que eu estava fazendo, né? Então daí a gente teve que não conseguimos trazer para vocês a nossa Umbanda didática como vocês gostam. Bom, gente, nós vivemos hoje no Brasil um momento de decisões, um momento onde nós temos que tomar as nossas decisões. Estamos aí num momento pré-eleitoral, como eu falei, trabalhei no primeiro turno, vou trabalhar no segundo turno, certo? Né? E hoje o nosso assunto é religião e política. Porque até onde nós podemos utilizar a política dentro da religião e até onde a religião pode ser usada como artifício político para alguém. É certo? É errado? Então vamos ao nosso tema. Bom, gente, primeiramente eu quero dizer para vocês que a palavra religião, o significado dela é bem simples. É o encontro de pessoas buscando a fé. É a unidade uma unidade espiritual aonde nós, seres humanos, nos apegamos para buscar o nosso condicional de mediunidade, o nosso condicional de fé. Essa é a proposta da religião. Quando nós dizemos assim, eu estou indo para a religião, ou eu sou religioso, eu transcendo o meu papel humano e vou buscar algo dentro da minha fé, dentro da minha espiritualidade, independente de religião que for. Então, diante desta análise que nós começamos a nossa live, nós temos que entender que, de uma certa forma, e aí nós trazemos essa base de análise para um terreiro, dentro de um terreiro nós temos que fazer uma boa política. De repente, aquele filho de santo, aquela filha de santo lá que às vezes não se dão, o zelador de santo tem que não pode tomar partido, não devia, de um ou de outro. Ele tem que sempre ter os dois na mesma balança, e se acontecer algo, vamos dizer assim, errado com um, ele tem que ir pelo certo e não tomar partido, porque aquele ali ele é meu filho carnal, ou porque aquele ali ele tem mais tempo de casa. Não. A política empregada na religião, ela tem que ser uma política de humanização, de entendimento e de participação igual para todos. É difícil? Muito difícil. Tá? Muito difícil porque às vezes uma decisão que tu toma não agrada a B, C, ou agrada A, mas não agrada B. Por quê? Porque às vezes tu tem que ter o pulso firme, não é querer humilhar ou não. Mas é necessário a firmeza, é necessário o comando para que aqueles irmãos não saiam do trilho. E aí tu precisa ser um bom político. O que é ser um bom político? É ter a capacidade do entendimento, certo? E realizar conforme a verdade, conforme
o preceito da religião, as coisas que ali precisam ser realizadas. Com fazer cumprir o rito, fazer cumprir, de um certo modo, as leis da Umbanda dentro daquele terreiro. O zelador tem que, sabe, ter jogo de cintura para comandar, vamos usar essa frase, comandar os seus irmãos, porque ele é a autoridade quanto zelador de santo. Então ele precisa ser um bom político para que não haja aquela intriga, para que não haja aquele disse-me-disse. Isso é fazer política dentro de um terreiro. Tá? Essa é a primeira parte da explicação. A segunda parte da explicação é quando nós temos Ialorixás, Babalorixás, zeladores, pais de santo, como vocês queiram chamar, indo concorrer nas eleições tradicionais do nosso país, e assim indo de guias, e assim indo aparamentados de axós, aparamentados de branco. É certo, é errado, o que eu acho disso? Bom, gente, primeiro que assim, gente, a roupa branca, ela é o uniforme da Umbanda, tá? Tu não precisa estar de branco para dizer que tu é um bandista. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que trazer para dentro da tua casa ou do teu âmbito religioso o costume, e aí eu não estou falando de partido, eu não estou falando nada, o costume de inserir a política partidária dentro da tua casa, eu acho errado. Porque para mim, Tiago de Iemanjá, política que não seja religiosa e religião não podem se misturar de maneira nenhuma. Porque quando senta alguém para jogar o búzio aqui comigo, eu não pergunto se ele é azul, amarelo, verde, se ele é homem, mulher, criança. Eu atendo. No momento que eu deixo invadir, aí eu tenho minhas posições políticas. No momento que eu deixo invadir a política partidária dentro do meu terreiro ou dentro do meu consultório espiritual, eu passo a ter um filtro automático de selecionar a pessoa que eu vou atender. Muitas vezes inconscientemente. Porque do modo que nós estamos lidando com essas ideias, aonde nós temos preconceitos de tudo, a população está mais aguçada, a população está com mais raiva, é compreensível que não se tenha barreiras dentro de um âmbito religioso, aonde a religião serve justamente para sanar esses problemas espirituais, aonde a religião tende a unir as pessoas e não separá-las. No momento que eu trago um assunto um assunto político para dentro da minha casa de religião, eu estou separando por ideias aquelas pessoas que estão ali somente para receber um conforto espiritual. E é isso que eu me debato. Eu acho que é o seguinte, qualquer um pode ter seu posicionamento político, o qual for, de que maneira for. Mas o respeito para com o ambiente religioso, esse se deve ter. E quando eu falo ambiente religioso, eu insiro dentro desta análise a roupa e as guias. Por quê? Faz parte da minha pessoa religiosa. E quando eu falo pessoa religiosa, eu estou falando Tiago de Iemanjá. A minha roupa é branca e a minha guia.
No momento que eu tiro a minha guia, bato cabeça para minha mãe e encerro as atividades, eu já não sou mais o Tiago de Evangelho, eu sou Tiago fulano de tal. Esse tem posição política. Agora eu não posso misturar, botar tudo dentro de um liquidificador e ir lá e bater. Não, não posso. Porque quando eu vou atender alguém, eu vou atender negro, branco, amarelo, lilás, entendeu? Eu tenho que ser parcial. Quando eu tenho os irmãos trabalhando, eu tenho irmãos que não são do A, são do B. E eu preciso também entender a posição de cada um. Mas eles também têm que retribuir, entendendo que ali não é um lugar de discutir política. E assim, ali é um lugar de atendimento espiritual e conforto mediante as entidades que ali vão chegar. Eu já vi em várias casas, não uma, em várias casas, babalorixás e alorixás fazendo campanhas para certos candidatos. E eu falo isso não pelos candidatos e nem pelos babalorixás. Eu falo isso pela situação que ali se forma. Porque o ambiente religioso ultrapassa a religião e se insere dentro de um ambiente político onde nada tem a ver. Aí vocês vão me dizer assim, Tiago, mas sem política não se faz nada. Sim, com certeza que não se faz. Mas aquela 1 hora que nós ficamos ali para nos concentrar e nos avaliarmos nós mesmos e os nossos orixás, deixa para fora da porta do terreiro as questões políticas. Ali nós temos que ser 100% umbanda. Certo? Quantas pessoas que fazem, que concorrem com achós, com coisa, a pessoa, para mim, ela pode concorrer qualquer cargo, mas ela não precisa estar com roupa de santo. Ela não precisa, além de falar, provar que ela é do santo. Não é porque ela é do santo que ela precisa estar de branco, com a trufa na cabeça. Não, gente. E eu aqui não estou criticando. Eu estou falando da minha posição dentro do contexto religioso que a mim foi ensinado. Roupa de santo é para culto de santo, sendo a roupa que for, certo? Roupa de campanha ou de política é a roupa normal que você circula na cidade. Mas eu quero demonstrar que eu estou apoiando o movimento XYZ. Mesmo assim, não há necessidade do uso da roupa. Porque não é uma simples roupa. Aquilo ali, quando você coloca aquela roupa e coloca as guias, você, como eu disse há pouco, você passa de ser uma pessoa normal para um sacerdote espiritual. No momento que você vira um sacerdote espiritual, você automaticamente carrega consigo uma responsabilidade de todo um terreiro. E é necessário que haja uma conscientização de que quando você está carregando essa responsabilidade, não cabe nenhum outro tipo de manifestação que não seja religiosa. É necessário também nós termos a ideia de que não pode se misturar, porque senão daqui a pouquinho, por exemplo, assim, vamos ter uma gira, só um exemplo, tá, gente? Aonde as entidades estão trabalhando ali, muito bem trabalhando, daqui a pouquinho o fulano Beltrano chega, certo? Digo eu, da corrente, tá, gente? Da corrente mediúnica. Com uma camiseta identificada assim, assado, e, de repente, provoca uma modificação naquele
naquele andar daquela carruagem. Lugar, a gente tem que aprender o seguinte, que existe lugar para tudo. Existe lugar para a gente tomar café, existe lugar para a gente conversar de política, existe lugar para a gente conversar de música, existe lugar para a gente conversar de religião. Este aqui é um lugar, né? Então a gente não precisa misturar as estações, como eu falo. No momento que eu misturo as estações, eu estou dando margem para que outras pessoas falem mal da minha religião. E vocês há de convir comigo que nós somos perseguidos. Então, para que mais um incidente para que haja um problema maior ainda para a nossa religião? Não há necessidade. Não há nenhum tipo de necessidade desse tipo de coisa. Nós temos que entender o seguinte. Estou na minha casa normal lá. Torço para um time de futebol. Tenho minha posição política. Tenho minha posição social. Enfim, sou um ser humano normal. Beleza? Saio da minha casa, entro na porta do terreiro, troco a minha roupa, coloco a minha guia. A partir deste momento, eu me transfiguro e me transformo em uma pessoa religiosa, onde eu estou ali para exercer o dom que Deus me deu, que é a minha mediunidade. Então eu tenho que ser o máximo parcial possível, o máximo coerente possível, para que quando as entidades assim se manifestarem, elas tenham condições plenas de atender os irmãos que ali estão, né? Se o irmão de assistência vem com a roupa XYZ, a mim não importa. A mim não importa. E muito menos, vamos ser claros, nem a mim nem a minha entidade. Porque existe situações, eu já vi situações que a entidade incorporada, de uma certa forma, filtrou os irmãos por causa que estava tendo uma posição política ao contrário daquele que estava ali incorporado. Então, já começando por aí que a entidade não pode se manifestar nisso, porque a entidade não sabe nem o que é isso. Então nós temos que entender. E aí eu deixo na mente de vocês esse episódio, aí vocês avaliam se a entidade é verdadeira ou falsa, tá? Mas a minha intenção aqui é não misturem religião com umbanda, ou com... Desculpa, não misturem política com religião. Façam a sua religião, tenham a sua religião, façam as suas preces para vocês e para aqueles que vocês acharem necessário. No momento que vocês saem do ambiente de culto, tá? De culto, vocês passam a voltar a ser uma pessoa normal. E aí vocês exercem a manifestação do poder político de vocês que vocês quiserem. É fácil. O problema é que hoje em dia existe uma coisa chamada assim, ir no embalo da religião para poder se promover. E aí complica. E eu não estou falando de religião A, de religião B, não. Eu estou falando do geral. Eu estou falando da situação geral. Porque eu vejo pessoas que eu conheço, tá? Que foram candidatas agora há pouco nessa última eleição. E se utilizaram do cargo, porque ser um sacerdote é um cargo, ser um sacerdote é uma dádiva, certo? E se utilizaram para tentar se eleger. Porque quando escreve lá o nome fulano do Obaloaê, por que não coloca
fulano da Silva, né? Por que não coloca? Porque não é o pai Obaluayê que está concorrendo. É o fulano da Silva. Então nós temos que separar, porque vai chegar uma época onde os nossos irmãos vão concorrer e aí, tu não votou, mas tu é um bandista, tu tem que votar em mim. Não. Eu não preciso votar em ti. É isso que as pessoas não te utiliza da Umbanda para te promover. Te utiliza da Umbanda para promover a tua fé. Pronto, aí ok, ótimo. Agora, para promover questões pessoais, porque a política é uma questão pessoal de cada um, essa tu não precisa da religião. Essa tu não precisa da religião. Tu tens que ter atitude e competência para te desenvolver pessoalmente e competência para poder levar a tua mensagem para as pessoas. Agora, não mistura religião. Ah, mas é que me conhecem como fulano do Obaluayê. Melhor ainda, porque daí vão ter a oportunidade de te conhecer como fulano da Silva. Tá entendendo? Vocês estão entendendo? Então, a mistura é que é a problemática da coisa. E aí, quando mistura, dá problema. Porque daí nós vemos pessoas brigando umas com as outras, pessoas tendo intolerância religiosa com uma com as outras. Por quê? A mistura. Porque aí, por exemplo, mas o Thiago é de Manjá, mas ele é do fulano. Ele tá votando no fulano. Ah, não, então ele não presta. Ele, até onde ele prestava, porque ele era de Iemanjá. Agora que ele é de Iemanjá e vota no fulano, ele não presta mais. Vocês estão me entendendo qual é que é o significado? Então, gente, não há necessidade dessa mistura e eu posso ser candidato. Ah, não sou, tá, gente? Nem é minha pretensão. Tá? Mas eu não vou nunca usar Iemanjá como escudo da minha candidatura. Eu nunca vou chegar e dizer, minha mãe, a senhora vai lá que eu vou botar a senhora na televisão. Porque no momento que eu boto lá, embaixo, né? Embaixo lá, Thiago de Iemanjá, eu estou usando a minha mãe como meu escudo. E não é necessário. Não é necessário. Porque aquela coisa, eu posso, claro, me ajoelhar minha mãe e pedir que ela me conceda o melhor para mim dentro daquilo que eu estou buscando, se é um cargo político, né? Agora, não utilizar a religião para se promover diante da política. Aí eu, por exemplo, assim, eu chego lá para vocês, quem votar em mim vai ter desconto no jogo de búzios. Isso é ser vergonhice. Desculpa o palavreado, mas eu sou assim. Eu sou direto. Eu não dou pulinho, tá? Eu não dou pulinho. Eu falo aquilo que acontece, entendeu? Então, assim, gente, não há necessidade. As pessoas têm que entender assim, quando tu estás a paisana, como eu sempre digo, eu estou paisana, que é sem guia, sem nada, eu sou Thiago. O Thiago de Iemanjá só vem aqui falar com vocês aos domingos de noite, certo? E ele só se torna Thiago de Iemanjá quando o irmão liga para mim e diz, Thiago, preciso jogar. Aí ele se torna Thiago de Iemanjá. O resto do tempo ele é normal que nem qualquer outra pessoa. Não vamos complicar aquilo que é fácil. Que nem na eleição, no primeiro turno, eu vi que pessoas uma pessoa, não digo íntima minha, mas conhecida minha, foi votar com turbante, o axó. Eu veio falar comigo, tudo bem. Mas eu fico pensando, para quê?
Para quê? Para se mostrar, para dizer que é da religião, para dizer qual é a mensagem que esta pessoa quer passar. Porque a mensagem que passa para mim é que essa pessoa se utiliza da identidade da religião, não falando entidade, estou falando identidade, da identidade religiosa que ela tem para seu benefício. E quando eu falo seu benefício, não é um benefício espiritual, é um benefício de luxúria. Porque ser candidato ou ser promovido na política é um luxo pessoal. Os orixás não são do luxo pessoal. Os orixás não pregam luxo pessoal. Não que você não possa ter, claro, você pode ter, mas não é esta via que os orixás pregam. Então nós temos que entender isso. Eu tenho que separar as duas coisas. Eu tenho que ter muito bem muito cristalino. Por isso que eu digo, quem entra para a Umbanda, e agora eu trago a situação para a Umbanda. Quem entra para a Umbanda, quando entra para a Umbanda e diz assim, Tiago, eu quero saber meu orixá de frente, e eu dou o orixá de frente da pessoa, eu sempre digo, ó, não te utiliza do teu orixá de frente como um cartão de visita. Às vezes a pessoa não entende, mas eu digo, ó, não te utiliza do teu orixá de frente como um cartão de visita. Te utiliza do teu orixá de frente como uma ferramenta para aguçar a tua fé. Só isso. Mas não faz o teu orixá de frente um cabo eleitoral ou uma proposta para que as pessoas votem em ti só porque tu é do orixá X ou Y. As pessoas têm que acreditar em ti pelo que tu é, não pelo que tu carrega contigo. Certo? Porque eu preciso entender que as pessoas quando eu estou trabalhando na Umbanda é que eu sou da Iemanjá. Eu só sou da Iemanjá quando a Umbanda me chama. Quando a Umbanda não me chama, eu sou o Tiago. Entendeu? Então, vamos refletir sobre isso. Vamos nos dar a permissão de de não misturar uma coisa. E eu estou falando de Umbanda, gente, mas isso serve totalmente para qualquer religião. É que aqui eu sou um bandista. Mas se é um católico, se é um protestante, se é qualquer coisa, e vai lá e na sua candidatura lá coloca pastor fulano de tal. Errado. Ele não é pastor. Ele não nasceu pastor. Ele está pastor por uma condição de fé que a ele foi concedida. Agora, ele tem que entender que fora do culto, fora do ambiente de fé dele, ele é um homem normal, ou uma mulher normal. Tá? Mas eu quero deixar claro que eu não estou aqui para julgar A, B, C ou D, não. Eu estou pondo o meu ponto de vista, o que eu acho e o que eu penso. Eu sei que de repente não vai agradar A, B, C ou D, não importa. Agora, o que eu tenho que dizer para vocês é que, mesmo nós tendo posicionamentos políticos, quando nós assim estamos dentro de uma casa de religião, nós temos que ter um posicionamento neutro. Não se fala... Isso eu estou falando de médiuns, tá, gente? Estou falando do povo lá de dentro da corrente. Claro que quando vai se trocar roupa, quando está tomando um cafezinho na cozinha, está se conversando sobre assuntos, não tem nenhum problema. No momento que se troca de roupa, que se coloca as guias e se vai para o salão, acabou a festa. Acabou a conversa. Entendeu? A conversa é restritamente sobre religião. Porque tem coisa para fazer, tem
cuidados que os médios têm que ter, a mente tem que estar limpa para poder dar passagem para os orixás, para as entidades. Então, não cabe, não cabe em nenhum momento fazer nenhum tipo de alusão política dentro de uma casa de religião. Também acho, eu, Tiago de Iemanjá, acho que misturar religião com política é o maior desastre que tem. Porque daí, de repente, tem pessoas que vão contigo, perfeito. Mas se as outras vão dizer, mas isso aí ela é macumbeiro. Não vou, não. Mas ele é meu amigo, mas ele é macumbeiro, mas não vou igual. Vamos pensar bem, porque nós temos que valorizar a nossa religião e não a torná-la chacota dos outros. Muitas vezes a gente diz, eu vou fazer uma campanha como da Iemanjá, porque a pessoa me conhece mais. Tá, mas quando tu vai aparecer lá na televisão, teu rostinho bonito vai aparecer. E as pessoas vão saber que é tu. Teu nome é fulano de tal, coloca fulano de tal. Deixa teu orixá de lado. Tu pode dizer, não, eu sou de religião, eu sou de Umbanda, eu sou assim, assado. Pode falar, não tem problema. Agora, se utilizar de adornos religiosos para te promover politicamente, é isso que eu acho errado. Certo, meu povo? Então vamos refletir. Entendeu? Quem sabe algum de vocês que esteja aí queira, né, fazer parte da política, faça, mas faça sem utilizar a religião. Desculpa. Né? Então faça sem usar a religião. Faça sem se promover em cima do conteúdo religioso. Debata com seus amigos, debata com as suas com seus conhecidos coisas da política, mas não vincule a religião com esses assuntos, a não ser que os seus amigos sejam também de religião. Mas aí você separa, hoje eu vou debater política, amanhã eu vou debater religião, mas não misture os dois. Não misture, porque senão dá problema. Tá? E aí você diz, dá problema espiritual? Não, não dá problema espiritual. O problema que dá é o seguinte, as pessoas passam a te conhecer pelo teu orixá e esquecem que tu é uma pessoa normal, que tu tem uma vida normal. E aí, vale muito, às vezes, tá, gente? Vale muito mais o teu orixá do que tu. Quer dizer, o teu orixá fica na tua frente e te esquece, eu vou votar no Iemanjá lá. Não. Eu vou votar no Tiago. Se ele é de Iemanjá, se ele não é, se ele é evangélico, isso aí não me interessa. Vocês estão me entendendo? Ele não mistura religião com política. Ele não faz uma inserção da religião dele dentro do horário que ele tem que falar. Ele fala, eu sou de religião, mas dentro da minha inserção eu falo dos meus projetos que estão ali fazendo política. E é isso que tem que ser. E é isso que tem que acontecer. Hoje em dia está difícil porque as pessoas se utilizam desse artifício para poder se promover. Agora, erradamente, as pessoas acham que estão sendo o máximo, mas não sabem que os orixás ficam extremamente chateados e desconectados quando uma coisa dessa acontece, certo? Eu acho que eu me expressei dentro daquilo que eu queria falar com vocês. Eu acho que as coisas a gente tem que pensar, a gente tem que refletir, a gente tem que botar uma meta na vida da gente. E se a nossa meta é estar dentro da política, ok. Continua fazendo a religião, mas dentro do teu terreiro. Não extrapola e não utiliza isso como uma bengala para que você possa se eleger.
Certo, meus amores? Eu queria agradecer então a todos, certo? Que vão ver esse vídeo depois, que estão aqui vendo agora. E dizer que a nossa agenda continua aberta, o nosso búzio continua bombando para que as pessoas possam achar seu caminho, tá? E aqui a gente atende amarelo, branco, pardo, mulher, homem, gay, não gay, enfim, a gente atende todo mundo. Entendeu? A gente não tem esse negócio de porque tu é A, tu não vai ser só, a gente só atende B. Não, isso não existe. Tá bom? Fiquem com Deus, que Oxalá abençoe vocês e até domingo que vem, se Deus Nosso Senhor quiser. No domingo da eleição, provavelmente não terá live, tá? Por causa, né, que eu trabalharei também no segundo turno, tá bom? Mas meu beijo, meu axé e fiquem com Deus.